Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor André, de História Geral aqui do aulalivre.net, e o nosso assunto hoje é a pré-história, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então. A datação da pré-história, ela vai em torno de 1,5 milhão de anos até 4.000 a.C. Por que em torno de? Como é um tempo muito atrás, não tem como precisar a data. Tem autores que falam que é por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Tem autor que fala que é por volta de 2 milhões, né? Então, não é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, certo? A gente fica então nessa faixa aí em torno de 1,5 até 4.000 a.C. Bom, depois o que a gente tem que dar uma olhadinha? A gente tem que pensar assim, ó, o período da pré-história é quando nós temos o surgimento do homem primitivo, aonde então nós teremos algumas modificações no meio em que esse homem está inserido. E uma informação que ela é muito preciosa. Inexiste a escrita, ok? A escrita é o que vai determinar a passagem da pré-história para a história. Então esta informação ela é fundamental, porque em diversas provas, diversas questões que tratam a respeito deste assunto, elas tentam pegar vocês nessa passagem aí de existência ou não da escrita. Daqui a pouco eles vão mostrar para vocês uma situação bem organizada, né, de processo de sociedade e tal, mas não existe escrita. Só que aí o cara às vezes fica com aquela coisa que pré-história é aquele homem, né, mais rude, enfim, que está segurando o tacape, aquela coisa toda. Então tem que ter esse cuidado. O que determina então ser pré-história e história é essa questão da escrita. Depois, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, ó, os ancestrais do homem moderno. Tá? Os ancestrais do homem moderno são chamados então de hominídeos, ok? Então são aqueles nossos primos mais distantes, aqueles caras que vão começar a alterar o nosso meio. Existe uma série de espécies de hominídeos, inclusive até de alguns seres anteriores. Tem o tal do Australopithecus e tal, e depois a gente entra nos hominídeos propriamente dito. Inclusive isso vocês têm aí na apostilinha, dá uma olhadinha, tá tudo definido ali, né? Datação, tamanho, né? da caixa craniana, aquela coisa toda. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro hominídeo que aparece é o famoso Homo habilis, certo? Por que ele tem esse nome Homo habilis? Na realidade, habilis significa do habilidoso. Então, pela primeira vez, nós temos um primo distante que vai começar a fazer isso aqui, ó. Dobrar o dedão. Pela primeira vez, esse cara ele vai começar a ter uma habilidade melhor nas mãos, e com esta habilidade melhor nas mãos, ele começa então a produzir alguns instrumentos. E aí vai surgir um termo específico para o início, né, da pré-história, que é a idade da pedra lascada. Certo? Enfim, mas aí daqui a pouco a gente trabalha um pouco mais sobre esses termos. Mas o Homo habilis é o cara que vai começar a transformar o meio e aquilo que tem na volta dele. Começa então a produzir alguns instrumentos variados, né? Ele vai produzir pontas de flechas, vai produzir algum artesanato, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Depois, o outro cara que aparece é o famoso Homo erectus. Pensa, o nome desse cara é justamente porque ele vai ficar com a coluna mais reta. Ereta. Então, o anterior, ele andava um pouquinho mais curvado, né? Esse aqui já não, ele já tem uma postura reta. Ele fica, então, ereto. Isso facilita o cara. Por quê? Porque ele passa a ter uma mobilidade melhor, ele consegue se locomover melhor, ele consegue, a partir daí, se defender melhor, né, dos bichos que tentam comê-lo, e por aí vai, tá? Depois disso, então, nós temos o Homo sapiens. Aí tu está pensando, esse então já somos nós. Não, somos quase ele. Esse cara ele já tem um desenvolvimento bem maior, ele já tem um pensamento bem mais organizado, ele já tem uma postura, uma situação de fala estabelecida, mas ele ainda não tem um raciocínio muito estabelecido, tá? Depois desse cara, aí sim somos nós. Aí nós entramos no Homo sapiens, tá? Então, Homo sapiens, uma vez, não é o homem moderno, o homem que, enfim, né? Nós, diretamente, é o cara ainda um pouquinho anterior. Já o sapiens duas vezes, aí sim, somos nós, e aí a gente já está entrando numa situação de processo civilizatório, uma condição já bem diferenciada. Tudo bem? Bom, depois disso, a gente tem que analisar
a questão dos períodos aí da pré-história, que é aquilo que eu comentei com vocês a respeito ali da idade da pedra lascada e tal, quando eu estava falando ali do Homo habilis, né? Bom, o que a gente tem que pensar? Existe primeiro o chamado Paleolítico, que vai até 10.000 a.C., depois eu tenho o Neolítico, que vai até 4.000 a.C., e por fim a Idade dos Metais, que é após 4.000 a.C., certo? Essa Idade dos Metais, ela é um período de transição. Então, às vezes, dá uma certa confusão em relação às datas. Por quê? Porque é aqui que vai surgir a questão da escrita, enfim, né? E aí, daqui a pouco, eu posso estar dentro da Idade dos Metais e ainda estar na pré-história, ou daqui a pouco eu já estou na Idade dos Metais, mas eu já não estou na pré-história. Por quê? Porque aí já surgiu a escrita, né? Só que continua tendo Idade dos Metais, por quê? Porque os caras continuam descobrindo metais novos, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha então na questão do Paleolítico. O Paleolítico é o período conhecido como Idade da Pedra Lascada ou Idade da Pedra Velha, certo? Esse período aqui é um período que nós temos selvageria, é um período que nós temos nomadismo e é um período então que é economia de caça e coleta. Selvageria fica na cara. Os caras, eles estão perambulando o tempo todo, não tem nenhum tipo de organização social, é a lei do mais forte e o tempo todo caminhando. Eles não param em nenhum local, certo? Depois eu tenho que pensar então o seguinte, se esses caras não param em nenhum local, por onde eles vão passando, eles vão coletando para se alimentar e caçando e pescando também, tá? Então é uma economia de caça e coleta. Depois disso, eu tenho que pensar no Neolítico. Esse é um período que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Porque é um momento em que o homem ele começa a ter um desenvolvimento maior. É quando muita coisa nova passa a surgir. Esse Neolítico, então, ele apresenta para nós um termo que é a Idade da Pedra Polida ou Pedra Nova. Por que é interessante pensar no termo pedra polida, pedra nova? Porque assim, ó, se a gente pensar no período anterior, pedra lascada, a gente já consegue ter uma ideia do desenvolvimento intelectual dos nossos primos distantes. Quando era pedra lascada, o cara não tinha desenvolvido ainda uma capacidade mental de simplesmente esfregar uma pedra na outra para desbastá-la e daí chegar na forma que ele tanto deseja. Ele fazia como? Ele batia uma na outra. Então tu imagina quanto material esse cara perdia e quanto tempo ele levava para conseguir fazer, por exemplo, uma pontinha de flecha batendo uma pedra na outra? Bem mais difícil do que se tu pegar e ficar esfregando uma pedrinha na outra, que aí tu vai ter uma forma muito mais dentro daquilo que tu espera, né? Então, o Neolítico é o momento em que o homem vai desenvolver uma revolução. Ele começa a pensar melhor, ele começa a se organizar melhor e eu tenho o chamado processo de sedentarização. O que é esse processo de sedentarização? É a chamada Revolução Neolítica. O homem, ele a partir daí vai ficar fixo num território. Ele deixa de ser nômade. E quando ele deixa de ser nômade, ele não pode simplesmente mais sair coletando alimentos por aí. Por quê? Porque agora ele está fixo num único local. Se ele simplesmente coletar, daqui a pouco não tem mais alimento. E aí ele vai ter que levantar acampamento e sair de lá. Então, a grande sacada, surgimento da agricultura. A economia ela sai de uma condição de ser coletora para produtora. Ah, senhor, mas então eles deixam de caçar? Não, de caçar não. Eles vão continuar caçando, eles vão continuar pescando, mas a partir de agora eles passam a produzir. Então aí surge a agricultura e junto com ela a pecuária. O que é a pecuária? Criação de animais. Vai começar a se criar também alguns animaizinhos aí, beleza? E uma outra informação importante é que nós temos então as primeiras tribos e clãs, ok? Ah, senhor, mas o que é um clã? Um clã, na realidade, é quando nós temos uma situação de um grupo familiar se organizando, né? E esse grupo familiar, ele apresenta uma hierarquia a partir do homem, né? do ser mais velho para, então, o mais novo, perfeito? E a tribo, na realidade, é, de certa forma, um ajuntamento de clãs. E aí nós temos, então, esse desenvolvimento mais organizado da sociedade. Tá? Uma outra coisa interessante da gente pensar é o seguinte, ó, em função da produção, como eu passo a ter um desenvolvimento produtivo, eu passo a ter uma separação do trabalho.
Pela primeira vez, o homem ele passa a ter um trabalho e a partir daí, com esse trabalho, é importante determinar o seguinte: essa separação vai se dar pelo sexo. Homem vai fazer uma coisa, mulher vai fazer outra coisa, ok? Então caberá às mulheres o processo de produção. É a mulher que vai arar a terra, que vai limpar a terra, que vai semear, que vai, enfim, plantar e que vai colher. Certo? Então é um período em que a gente fala que é um período matriarcal, aonde o papel produtivo ele fica pertinente à figura feminina, certo? E, importante, melhorias tecnológicas, né? Que é aquela questão lá do pensamento do cara, desenvolvendo, enfim, né? Outros tipos de mecanismos para transformar o seu meio. Aqui começa a surgir carros de boi, né? Toda uma situação que desenvolve mais esse período, certo? Bom, depois disso, nós temos que pensar então na idade dos metais, beleza? A idade dos metais, há uma ampliação dos mecanismos tecnológicos. Como assim? Todo aquele pensamento que o homem já tem, que ele passa a adquirir no Neolítico, ele aprimora, só que aí utilizando o quê? O metal, que foi encontrado por acaso. O homem estava procurando pedras para desenvolver os seus instrumentos até então costumeiros, que ele já está acostumado a fazer, e daqui a pouco encontrou uma pedrinha um pouco diferente, ela era um pouquinho mais avermelhada, e quando viu, não era uma pedra, era um metal, estava sendo descoberto naquele momento. Então, o cobre, né? E aí nós temos então o desenvolvimento do cobre, surge a chamada metalurgia, porque o homem vai começar a forjar então os metais e começa a produzir então esses instrumentos a partir do metal, tá? Junto com isso, crescimento dos centros urbanos. Aí é importante pensar o seguinte: eu tenho desenvolvimento de centros urbanos porque as tribos elas começaram a crescer e aí essas tribos acabam virando cidades, ok? Esse crescimento populacional ele acaba exigindo uma situação de produtividade maior. Aí daqui a pouco eu tenho um centro crescendo e eu não tenho alimento suficiente para todo mundo. Como eu não tenho alimento suficiente para todo mundo, o que os membros das tribos e desses centros urbanos que estão crescendo vão fazer? Eles vão começar a procurar terras em outros locais. E aí, com armas feitas de metal e a necessidade de procurar terras, o que acontece? Ora, eu tenho o desenvolvimento dos conflitos, o desenvolvimento das guerras, tá? E aí surge então a formação dos estados e o desenvolvimento de governos, né? E ocorre uma outra separação do trabalho, que aí vai ser o trabalho intelectual, né? Organização política e social, divisão do trabalho e primeiras civilizações aparecendo crescente fértil. Disputa entre regiões, buscando então essa situação de maior produtividade, da relação de poder, e aí vem a última parte, que é o aparecimento das primeiras civilizações, Egito, Mesopotâmia e o surgimento da escrita. Mas aí, pessoal, é assunto para um outro momento, ok? Nós ficamos por aqui, até uma outra hora. Abraço!